Oi, tudo bem? Me chamo Pedro Birk, eu estou aqui para resolver a questão 102 da plataforma SAT, é o terceiro simulado. Embora essa questão seja mais fácil, não tão complicada, é bom a gente revisitar o módulo de terminologia, também a própria terminologia que sempre cai no Enem, e esse contexto é muito plausível para a gente poder analisar e talvez lembrar dos conceitos, do que passou, né? Então, o deserto é conhecido por suas temperaturas extremas, podendo ultrapassar 45 graus durante o dia. Que ele deu um ênfase certo durante o dia. E lembrar que o deserto, principalmente por essa temperatura, dá pra gente pressupor, imaginar que seria o deserto do Saara. Porque ele tem uma temperatura durante o dia alta, né? Não tem como haver vida tranquilamente ali. E lembrar que o deserto é composto de areia. A areia, caso você não lembre, já tem um baixo calor específico. E o que seria um calor específico, caso tu não lembra? É a quantidade de energia aqui, pode ser em formato de caloria, que 1 grama pode mudar 1 grau Celsius. Então, quanta energia para mudar 1 grau Celsius a partir de 1 grama? Então, a areia ela tem um valor baixo, que é 0,2 calorias por grama por grau Celsius. E é um valor baixo e que justifica essa temperatura alta, porque pensa, o Sol vai lançar energia durante o dia e olha quanta energia que essa areia, esses milhões de quantidade absorve de energia, a areia. Então, ela reflete muita também as intensidades solares. Então, é um cenário que contribui para isso. E lembrar que durante a noite é totalmente ao contrário, é uma amplitude muito grande de temperatura. Lembrar que a noite é fria no deserto, a noite não tem calor, então aquela energia que estava dentro da areia subiu, foi para o ambiente externo, foi para a atmosfera, e à noite ficou frio e durante o dia fica muito quente. Um comportamento que parece contraintuitivo, então parece que é um senso comum, mas que na realidade não é. É o uso de vestimentas pretas e largas por beduínos e outros povos nômades. Os beduínos, no caso venha a recorrer a uma questão de geografia, é um povo nômade que vive atualmente na Jordânia. É um povo que atualmente hoje tem mudado muito o comportamento, mas tenta manter essa ideia de nômade, mas que na realidade é um híbrido, assim. Eles vão mais nas férias, é uma coisa assim, diferente. Então, eles usam vestimentas pretas e largas. Então, um preto, a gente pensa, nossa, o preto, por que o preto? Por que a cor preta? Por que a cor preta? A gente pensa, o preto vai aquecer demais, vai ficar muito quente, e melhor seria branco. Só que a gente tem que lembrar, nos modos de termologia, que a cor preta, embora ela esquente mais rápido, ela esfria mais rápido, e a branca demora até aquecer, mas na sombra, quando tu para, vai ficar quente, vai ficar aquele, parece ter um bafo quente aqui em volta, sabe? É bem complicado. Então, eles usam pretas e largas. Por que largas e não curtas? Por exemplo, tem aquelas as mulheres que usam burcas, usam todo o traje, eu não sei o nome do traje, mas sempre é largo, sempre tem um espaçamento. Por exemplo, os pés geralmente são os pés, partes visíveis, né, da burca. Então, ali sempre tem quando elas caminham, sempre tem um grande tecido, tem sempre muito espaço ali que entra o ar, no caso. Então, ó, enquanto o preto é uma cor que absorve mais radiação solar, essas roupas não tornam o corpo mais quente, como muitos poderiam imaginar. Foi o que eu falei. Então a gente pensa, tem esse senso comum de que o preto esquenta mais rápido, é mais quente, o branco, sabe? É aquela ideia. Estudos mostram que, ao mesmo tempo que a radiação solar aquece o tecido, então está aquecendo o tecido, o ar quente ascendente, então ele acende, e a ventilação interna promovida
pela amplitude das vestes, então, é o que eu falei. Então, elas são largas, então elas têm uma amplitude grande. Então, por exemplo, vamos dizer uma camiseta aqui, ó. Tá bem ruim essa camiseta aqui. Aqui é o braço da pessoa, por exemplo, aqui, né? Então, ele sempre tem um espaço aqui, ó. Tem um espaço para o vento passar. Aqui, o vento, no caso, o ar passar. E, então, favorece a dissipação do calor, né? E lembra que o calor é a energia térmica em movimento que vai de corpos mais quentes para os com menos energia térmica, que é os mais frios, né? Então lembra que o calor vai do quente para o frio. Perfeito? Com base na explicação e nos princípios físicos envolvidos, o uso de roupas pretas e largas em ambientes desérticos é eficaz principalmente porque o tecido aquece, sim, aqui no texto ele fala, mas transfere pouco calor devido ao isolamento convectivo. Não, porque lembra que eles usam roupas largas, tem um espaçamento entre as vestes, então aqueles tecidos são grandes, cabem muito espaço de ar entre aqueles espaços e com o caminhar gera correntes, gera diferentes pressões que geram correntes que resfriam o corpo. Então não há isolamento convectivo. O isolamento convectivo é o que torna errado, né? E transfere pouco calor também é a parte errada. O ar entre a pele e a roupa circula, como eu falei, removendo o calor absorvido antes que atinja o corpo. Isso aqui, essa é a certa. Então, por não caminhar, o ar entra e sai, e remove o calor, porque vai ter uma diferença de pressão, vai ter uma diferença de temperatura ali. Então, por isso que eles usam essa roupa. A emissão de calor pela roupa preta ocorre em radiação não absorvível pelo corpo humano. Mentira, porque as ondas infravermelhas, que é a emissão de calor, é absorvível pelo corpo humano, tanto que o fenômeno da irradiação, caso você não lembre, é quando um corpo, geralmente com mais energia térmica, ou seja, ele tem que estar com uma temperatura alta, ele lança ao ambiente ondas eletromagnéticas que dissipam calor em volta da garrafa ou do objeto. E se a gente botar a mão em volta da garrafa, a gente vai sentir que na palma da nossa mão entrou alguma onda, supostamente entrou um calor, mas entrou alguma energia térmica, esquentou ali. Então, refutado. A cor escura impede a propagação da condução. Não. A cor escura é uma coisa, a cor é a característica do objeto e a propagação da condução térmica entre o tecido e a superfície cutânea, que é a pele, é cutis. Cutis é pele. Então, é mentira isso aqui, porque a cor escura não impede, ela é parte do processo, ela não é o fator, ela é coadjuvante aqui. Então, errado. O aquecimento interno eleva a temperatura, impedindo trocas térmicas com o meio. Não, isso aqui tá errado. Porque talvez o aquecimento interno eleve a temperatura, mas permitindo trocas térmicas com o meio. Então, a gente esquenta, mas a gente caminha, e o ar entra, o ar sai, a gente resfria. Então, errada por essa palavra. Então é isso, acho que ficou interessante lembrar dos beduínos, lembrar da questão geográfica, da questão do deserto, da questão da amplitude, da maritimidade também tem a continentalidade, então lembrar que maritimidade no deserto é só muito raro. Geralmente os desertos estão concentrados dentro de continentes, dentro
Dentro especificamente, eu digo, no meio de continentes, o deserto do Saara é um caso, desertos no Cazaquistão, desertos no Chile, no Atacama. Então tem vários fatores, mas geralmente os desertos nunca estão envolvidos perto do mar, que é o aspecto maritimidade. Continentalidade, lembrar que é marcado por grandes amplitudes térmicas, que é o caso do deserto. E lembrar, então, da cor preta, da cor branca, do calor específico, dos fenômenos de dissipação de calor, pode ser por condução, irradiação ou convecção. A convecção ocorre, nesse caso, entre o ar entre as roupas, e a irradiação acontece quando o Sol lança infravermelho e a gente absorve pela água preta, a gente absorve essa energia térmica que vem do Sol. Perfeito? Então tá, é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço. Tchau, tchau.